AIDS. Durante os mais de 40 anos de epidemia, cerca de 84 milhões de pessoas adquiriram a infecção pelo HIV. Atualmente, cerca de 1 milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil, das quais 900 mil foram diagnosticadas. Por isso, é essencial entendermos como o vírus é transmitido. Pode ser por relação sexual desprotegida, pelo não uso da camisinha ou através de agulhas ou materiais cortantes com sangue contaminado, ou ainda através da transmissão vertical que ocorre durante a gestação, parto ou a amamentação. A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma doença que causa o enfraquecimento do nosso sistema de defesa devido à infecção pelo vírus HIV. O vírus é uma estrutura muito simples, formado por um envelope viral que apresenta glicoproteínas como a GP120 e a GP41, por uma capa proteica e capsídeo que compõe e protege as proteínas virais fundamentais para a replicação do vírus, tais como a transcriptase reversa, a integrase e a protease, além do RNA viral, que contém as informações necessárias para a produção de novas cópias do vírus, um processo importante para a instalação da infecção. Porém, para que ele consiga se replicar e infectar novas células, eles utilizam alguns componentes da célula hospedeira. No caso do HIV, essa célula é o linfócito TCD4, um tipo de célula de defesa do nosso organismo, responsável por ativar diversas outras células desse sistema. Ciclo de vida do vírus HIV. O primeiro passo da infecção corresponde à entrada do vírus na célula. Para isso, a glicoproteína GP120, presente no envelope viral, interage com o receptor CD4. Essa ligação resulta em uma mudança de sua estrutura, permitindo a interação com os correceptores CCR5 e CXCR4. Essa segunda interação é bastante importante, pois promove a fusão do vírus à membrana da célula, permitindo a entrada dele. Após a fusão, as proteínas fundamentais e o RNA para a replicação do HIV são liberados dentro da célula. Uma proteína de destaque é a transcriptase reversa, responsável por transformar o RNA viral em DNA de fita dupla. Para que o DNA viral se integre ao DNA do hospedeiro, a integrase irá conduzir o DNA viral até o núcleo, o local onde o material genético da célula fica armazenado. Isso permite que o DNA viral fique integrado ao DNA da nossa célula. Quando o DNA viral está integrado ao DNA celular, o HIV pega emprestado a enzima RNA polimerase para produzir novas moléculas de RNA viral. No citoplasma, os ribossomos, que são as estruturas responsáveis pela produção de proteínas, leem as novas fitas de RNA viral e produzem todas as estruturas necessárias para a formação de novos vírus. Uma vez formados, os vírus deixam a célula. O brotamento dispara a ativação da protease. As proteínas individuais sofrerão futuras interações. O processamento das proteínas virais pela protease leva à formação das partículas virais maduras e infecciosas, tornando-as capazes de infectar outras células. Como funciona o tratamento antirretroviral? Em pessoas vivendo com HIV/AIDS não tratadas, os sintomas ocorrem entre 8 a 10 anos depois da infecção, mas com o surgimento dos antirretrovirais, uma pessoa com HIV pode controlar a doença indefinidamente. Para isso, atualmente existem 6 classes de antirretrovirais, cada uma delas atuando em uma etapa diferente do ciclo de vida do vírus HIV. Considerando a etapa inicial do ciclo, os inibidores de entrada são medicamentos que impedem a ligação dos vírus aos correceptores. Uma subcategoria,
Os inibidores de fusão impedem a fusão do envelope viral com a célula. Se o vírus já estiver dentro da célula, é possível impedir a ação da transcriptase reversa. Para isso, existem dois tipos de inibidores: os análogos de nucleotídeos, nucleosídeos, e os não análogos de nucleosídeos. Os análogos são aqueles que se ligam ao material genético, fazendo com que a reação seja interrompida, impedindo a produção do DNA de fita dupla. Já os não análogos de nucleosídeos são aqueles que se ligam diretamente à transcriptase reversa e impedem sua ação. Para impedir a ligação do DNA viral à célula hospedeira, são usados os inibidores de integrase. Outra classe são os inibidores de protease, resultando na formação de um vírus imaturo e não infeccioso. Por fim, existem os medicamentos que agem sobre o capsídeo viral, prejudicando sua estabilidade e, assim, interferindo com a infecção. Também existem medicamentos que previnem a infecção pelo HIV, como a profilaxia, pré-exposição, PrEP, ou pós-exposição, PEP. As pessoas vivendo com HIV/AIDS em uso regular da terapia antirretroviral atingem carga viral indetectável, ou seja, não há presença mensurável de vírus no plasma. Deste modo, não há transmissão do HIV pela via sexual. Todos os tratamentos estão disponíveis pelo SUS. Para mais informações, contate a unidade de saúde mais próxima. Conte com o SUS também para realizar o teste, se tratar e cuidar da sua saúde integral se for uma pessoa vivendo com HIV/AIDS. Se informar e informar sua comunidade.